Olá, queridos. Saudação de paz. Pastor Alessio de Moraes, seu irmão e amigo em Cristo Jesus. Estamos iniciando mais um momento aí da Palavra de Deus, na qual eu convido você que precisa ouvir sobre essa temática de lições bíblicas, como lidar com a ansiedade. Amém? Vem comigo, vamos estudar a Palavra de Deus, porque nela encontramos vida, fonte de vida e vida com abundância. Convido você que já está conosco aí a ouvir, meditar nessa bendita palavra que vai de encontro ao seu coração, que você possa ser edificado para a glória de Jesus, porque esse é o propósito final, a edificação, a consolação e ser bênção para a sua vida. Primeiro precisamos entender o que é a ansiedade. Existe uma diferença entre ansiedade e depressão. A diferença básica entre a ansiedade e a depressão é que na depressão você tem um trauma passado que você não superou, você não conseguiu vencer, você não conseguiu superar. E isso te traz para o presente prejuízos emocionais, espirituais, físicos, tremendos, que você não consegue lidar com o passado, então você sofre no presente e não consegue vislumbrar o futuro. Isso chama-se depressão. A ansiedade é o fato de sofrer por antecipação por um futuro que ainda não chegou. Todos nós temos um nível de ansiedade. Todos nós temos, de alguma forma, um nível de ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro, do que pode vir, de como será, de como vai ser o futuro, ou algo que estamos buscando, algo que estamos pedindo, algo que estamos realmente aí querendo. Isso é ansiedade. E às vezes nós sofremos por antecipação. E quando chegamos diante daquilo que nos fez tanto sofrer, não é nada daquilo que nós pensávamos ser. Então a gente diz, sofri à toa. Mas na verdade isso é ansiedade. Então nós vivemos uma época em que, devido ao estresse, tem se aumentado muito o número de pessoas depressivas e ansiosas, automaticamente estressadas. E principalmente em época de pandemia, aonde se dissemina nas mídias sociais sempre o terror sobre as pessoas e nos traz uma desesperança e uma ansiedade e uma pergunta que não quer se calar. Até quando nós vamos viver debaixo dessa opressão, dessa situação? E nós ansiamos por muitas vezes que seja resolvido esse problema. E aí nós temos problemas psicossomáticos, ou seja, os problemas no nosso intelecto, na nossa memória, na nossa mente, que afeta então, que responde no nosso corpo. Por isso você nunca diga para uma pessoa que está ansiosa e depressiva que ela está com frescura, porque ela foi ao médico, ela teve sintomas, ela passou por situações difíceis e o médico faz exame e não encontra nada. Ansiedade, depressão não é frescura, é uma doença tão quanto uma doença física, que a pessoa sente mesmo não tendo as doenças e podendo então ter futuramente alguns problemas devido a esse nível de ansiedade. Pois bem, uma pessoa ansiosa, não estou falando da depressiva, estou falando da ansiosa. Uma pessoa ansiosa muitas vezes, ela tem medo de tudo e de todos. É o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão com medo de tudo e de todas as coisas. E o que a palavra de Deus pode nos auxiliar, pode nos dar lições de como lidar com isso? Bem, eu quero dizer para você que isso é um desafio e não existe nada fácil.
mas, porém, não é impossível. Desafios nós temos que lutar, enfrentá-los, enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas situações de terrores e tremores. E a Bíblia vem apenas nos dar respaldo, direções, orientações que pode somar na nossa guerra contra a ansiedade. Cientificamente falando, nós temos pensamentos que são irreais, porém, nós o temos como reais. Isso é uma guerra da mente entre o chamado, o eu, o ser e os copilotos que estão em volta da nossa mente por janelas que chamamos de janelas traumáticas, que muitas das vezes guarda dentro dela aquilo que ninguém sabe sobre nós, os nossos medos, os nossos terrores, e às vezes dentro de nós mesmos está os nossos maiores inimigos, algozes, aqueles que nos prendem, como diz o grande pensador dessa área, Dr. Augusto Cury, nós somos escravos, prisioneiros no lugar onde nós deveríamos ser livres, dentro de nós mesmos, na nossa mente. E os maiores carrascos que estão contra nós estão dentro de nós mesmos. Isso não é uma brincadeira, isso é algo muito sério. Então precisamos identificá-los, reconhecê-los, para que possamos então encontrar um meio de combatê-los e assumir controle do eu, que vai dar uma nova visão, uma nova direção, um novo norte para a nossa vida. Você pergunta, pastor, a ciência diz isso, o que a Bíblia diz? Exatamente o que Jesus veio fazer. Jesus veio dar para o eu pessoal, para o eu chamado você, controle da sua vida, a ponto de que o Espírito de Deus venha habitar em nós, para nos auxiliar, nos ajudar, tomar direção da nossa vida, nos dar força para que nós possamos, junto com o Espírito Santo, ser autor da nossa própria história, ser autor dos nossos próprios pensamentos e das nossas próprias histórias, vamos assim dizer. Pois bem, e o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele traz para a igreja algumas informações. Eu gostaria que você anotasse aí. Está lá em Filipenses, do capítulo 4. Vamos para a Bíblia, né? Filipenses, capítulo 4, do versículo 6, onde Paulo diz o seguinte aos irmãos de Filipe: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. O que Paulo está dizendo? Não estejais ansiosos. Parece que é muito fácil. Quando se lê o texto, a gente olha e vislumbra, nossa, que facilidade, mas não é muito fácil assim. Ele diz, olha, antes que a ansiedade seja algo que afete você, que venha te perturbar, dominar a sua vida, e os medos venham dominar a sua mente, antes disso, apresente-se a Deus em oração, de algumas formas, entre elas, fale de vossas necessidades, fale com Deus sobre aquilo que lhe traz a ansiedade, fala com Deus sobre os seus tremores e temores. Antes de tudo, Paulo está instruindo, saiba, porém, que apesar de você ser um cristão autêntico, que apesar de você ser um líder, um pastor, qualquer que seja, cristão, antes de tudo você é humano. Você é um ser humano notável, amável, espetacular, extraordinário, mas limitado. Jesus não veio tirar a nossa identidade humana. Jesus veio nos dar condições de, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas ansiedades, os nossos temores e tremores, Ele veio nos dar condições de fazermos a vontade de Deus. Você não é inferior a A ou B ou C porque você tem problemas de ansiedade. Eu sei que existem alguns que precisam de procurar a medicina, os médicos, os especialistas, apoio, auxílio, é verdade. Isso não te faz menor, isso te faz ainda maior, porque muitos morrem, perdem a vida, porque não têm coragem sequer de buscar ajuda. E ajuda, auxílio, companheirismo é bíblico. Veja o que diz Isaías,
um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. É bom que ande de dois, falando de auxílio, de ajuda. Porque muitas vezes nós somos cobrados por essa sociedade tão juíza, ou tão juiz mesmo. Nós somos tão cobrados que nós temos dificuldade de procurar ajuda, seja na medicina, seja em amigos de verdade, sejam irmãos em Cristo, porque eles dizem que somos fracos quando fazemos isso. Fraco é aqueles que morrem, aqueles que perecem em seus orgulhos e que vivem uma vida de aparência e que não tem humildade de reconhecer que precisa de ajuda. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele precisou muitas vezes de auxílio. Então veja comigo, antes de que vocês estejam ansiosos, fale para Deus quais são os seus medos, quais são as suas lutas, o que é que está te deixando preocupado. Isso em oração, Filipenses 4:6. Olha, ele disse: seja conhecida diante de Deus pela oração e súplica. Oração. Súplica é uma persistência da oração. Suplicar é clamar por alguém que é maior, mais poderoso que você e que os seus problemas. E ele diz: antes de tudo, seja isso conhecido diante de Deus. Deus, apesar de saber tudo, por sua onisciência, ele quer saber de você o que é que traz essa aflição na tua alma. Fala em súplicas, clame, mas também acredite na sua própria oração e comece a agradecer a Deus. Aí ele diz assim, versículo 7, fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então veja que aqui a paz é shalom, em hebraico, shalom. Shalom é muito mais do que paz. Shalom quer dizer plenitude. Shalom quer dizer bênção por completa. Bênção na vida espiritual. Bênção na vida familiar. Bênção na saúde física. Bênção na prosperidade. Ele diz: se você aplicar essas regras na sua vida, haverá sobre ti a plenitude das bênçãos de Deus. Ela alcançará o seu emocional, o seu psicológico, o seu espiritual, o seu físico, a sua finança e tudo. A paz de Deus, o shalom de Deus, vai ficar como um guarda, como uma sentinela no seu coração. Sabe o que é isso? É o que Jesus falou: eis que vos dou o meu shalom, a minha paz. Eis que vos dou a minha paz, não como o mundo vos dá, porque a paz do mundo, ela é passageira, ela não é verdadeira, porque no mundo tereis aflição, de Jesus, mas a paz de Deus, ela excede o entendimento humano, ou seja, é uma paz tão interiorizada, é uma paz de confiança em Deus, como diz o salmista, no Salmo 37, entrega o teu caminho, a tua vida, a tua história nas mãos do Senhor. Confie nele e o mais ele fará. É uma confiança de relacionamento, relacional. Não é uma confiança apenas em um Deus que parece ser transcendente apenas, mas o nosso Deus, Cristo Jesus, é mais do que transcendente. Ele está acima da nossa imaginação, ele está no mundo metafísico, no mundo espiritual, no mundo acima do nosso mundo. Mas Deus também é imanente. O que é? Que apesar dele ser transcendente, ele é imanente, ele está envolvido, se relacionando com os homens, com as pessoas. Então Deus não é um Deus apenas que está sentado no trono, vendo todas as coisas acontecer. Não, Deus está envolvido com a igreja. Deus está envolvido com as pessoas. Deus está envolvido conosco. E isso cabe dizer que Ele está envolvido com os nossos problemas, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os nossos desafios. Ele não está à parte dos nossos problemas. Ele está envolvido, relacionado conosco, consciente, sabe
de tudo que estamos enfrentando e não nos desampara. Veja o que diz o Senhor no livro de Isaías. Uma mãe que gera o filho no ventre pode se esquecer do filho? Ele diz, ainda que esta possa se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Olha, o Senhor tem o nosso nome gravado nas palmas das mãos. Toda hora que Ele abre as mãos, Ele nos contempla ali. Veja que coisa interessante. Jesus disse aos discípulos, estarei convosco todos os dias de vossa vida, até a consumação do século. Deus não é um ser que não está envolvido conosco, Ele está envolvido conosco. Ele é um ser envolvido, a palavra Adonai, Senhor, quer dizer um Deus que despiu da sua glória, um Deus que despiu do seu trono, se fez homem e está entre nós. Toda vez que a palavra Adonai é direcionada a Deus, é um Deus entre o povo, o Deus entre os homens. É isso que Jesus é. Jesus é o Deus encarnado, o Deus entre os homens. E Jesus, Ele está entre nós. Ele continua conosco. Ele diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Veja que coisa interessante. E esse Jesus, que é o autor da paz, o príncipe da paz, segundo Isaías 9,6, Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor da paz. Ele é o Senhor que está conosco. Como diz a palavra, o Senhor está conosco, o Deus de Israel é a nossa fortaleza. Jesus está conosco. Ele vai guardar o nosso coração, porque do coração procede o sentimento. Coração aqui não é o órgão. Coração é a sede das nossas emoções. Coração é o nosso intelecto, é a nossa vontade, é os nossos sentimentos. Isso é um ser humano que tem intelecto, vontade e sentimento. Isso nos faz diferente de qualquer outro ser. E Deus estará guardando os nossos sentimentos e os nossos corações. Ele conhece o seu temor, o meu temor, os nossos tremores. E Ele não vem para nos julgar e nem subjugar. Ele vem para guardar o nosso coração. Faz-me lembrar de Jesus agora, quando está no Getsêmani, na ocasião de que vai enfrentar a morte. Ele começa a ver, vislumbrar o seu futuro. Ele faz a Deus uma oração pedindo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele na oração, ele começa a ter um momento de ansiedade tão profunda. Jesus teve ansiedade profunda. Que os seus poros que os poros humanos que vertem o suor, o dele foi estourado a ponto de verter sangue. De tanta ansiedade por aquele momento, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor o confortava. Hoje não é o anjo do Senhor quem nos conforta, é o próprio Senhor, o Espírito do Senhor, na vida daqueles que servem a Deus, na vida daqueles que entregam seus caminhos ao Senhor, na vida daqueles que nasceram de novo, pela fé em Cristo Jesus. Então, como vencer? Qual é a lição que eu tiro? A primeira lição que eu tiro de como eu superar esse momento de ansiedade é que eu apresente a Deus em oração e súplicas com ação de graça aquilo que me traz a ansiedade. É o medo, é o temor, é o terror, é o que quer que seja. Apresentemos em oração a Deus. Número 2, deixar que a paz de Deus, que habita no nosso coração, através de Cristo Jesus, vai proteger os nossos sentimentos. Olha o que diz Paulo. Nossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus disse isso. Em Cristo Jesus vai guardar os nossos sentimentos e nos ajudar a vencer esta ansiedade, que é um mal do século, que tão de perto nos perturba e nos promove doenças mentais, físicas e até mesmo espirituais. Continuamos. Ele diz, quanto mais, irmãos meus, tudo que é honesto, tudo que é justo. Olha que coisa interessante. Quando nós estamos nisso, ele diz, olha, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, no tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Isso aqui é uma instrução que vai além daquilo que você possa imaginar. Isso aqui Paulo está instruindo que, em vez de nós permitirmos que os pensamentos das janelas traumáticas, killer,
janelas que nos traz medo, terrores, angústias, domine os nossos pensamentos, ele está dizendo, ocupe os seus pensamentos. Olha que coisa interessante, Paulo está indo profundamente, falando conosco. Não permita que os traumas, que os medos dominem a sua mente, mas comece a pensar naquilo que é justo, que é honesto, que é amável. Sabe o que é isso aqui? Contemplação. Contemple na fé em Jesus aquilo que lhe traz esperança. Como diz o texto bíblico, traz à memória aquilo que lhe dá esperança. Deixa eu te dizer, as pessoas estão assombradas vendo jornais, as mensagens nas redes sociais de morte, de destruição. Então pare, stop. Comece a ocupar a sua mente com a palavra de Deus. Comece a ocupar a sua mente com as palavras de vida. Comece a ocupar, a contemplar a natureza, o belo que está à nossa volta. Comece a contemplar as grandezas de Deus. Comece a contemplar Deus em todos os momentos, por mais difíceis que foram, na história dos personagens bíblicos. Comece a contemplar a grandeza de Deus, o poder de Deus. Comece a contemplar a fidelidade de Deus. Ocupe o seu coração e a sua mente. Não encha-o de mensagens de morte, mas encheia o coração de mensagens de vida. Não dê ouvido às mensagens que vêm para te colocar para baixo. Não dê crédito às mensagens que vêm para destruir a tua fé, as tuas convicções. Não dê ouvido às mensagens de críticas destrutivas que vêm para tentar te intimidar. Não dê ouvido às mensagens do diabo, que você é incapaz, que quer te colocar para baixo. Creia na palavra de Jesus que diz, quem está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia na mensagem do Evangelho. O Evangelho quer dizer, além de biografia de Cristo, quer dizer boas novas, uma mensagem boa. E qual é a mensagem boa? A mensagem de vida, a mensagem de fé, a mensagem de esperança que Jesus traz através de sua palavra para o nosso coração. É nisso que Paulo está dizendo, ocupe o seu coração, a sua mente, a sua vida nas mensagens que traz fé e esperança. Uma esperança viva, uma esperança que vai além das compreensões humanas, uma esperança, apesar de invisível, real. Eu estava numa reunião uma vez, no ano passado, no Comitê de Combate ao Enfrentamento do Covid-19, e um dos médicos disse, o inimigo é invisível, porém real. Quando ele disse isso, duas coisas eu me trouxe ao coração. Sobre o inimigo de nossas almas, Satanás, é invisível, mas é real. Mas também eu me trouxe ao coração a mente, lembrando de Deus, que muitas vezes é invisível, porém real. Assim como o inimigo é invisível, porém real, Deus também, muitas vezes para nós, não contemplamos com os olhos humanos, carnais, somente pela fé, mas Ele é real. Invisível, porém real. Invisível, porém verdadeiro. O Espírito Santo, esse que habita no seu coração, pode ser invisível, mas é real. Isso você precisa crer, acreditar. Olha, ele disse, veja se nisso há razões para louvar a Deus. E pense nessas coisas. Olha o que diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Sobre quem? Sobre Jesus. Porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado do seu povo. Jesus tem cuidado de nós. Deixa eu te dizer, aquela mulher que foi pega no ato do adultério, levada até Jesus para que fosse apedrejada, no meio daqueles conflitos e aflições que estavam vivendo, perguntaram para Jesus, a lei manda nos apedrejar, tu que dizes?
Jesus, de uma forma amorosa, ele faz um silêncio retroativo, pensativo, produtivo, proativo. E quando ele termina o silêncio, ele só quebra o silêncio com uma palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Glória a Deus por essa palavra. Quem não tem fraquezas, quem não tem limitações, quem não tem ansiedade, quem não tem dificuldade, quem não tem nenhum tipo de problema, atire a primeira pedra. Sabe qual foi o resultado? Todos, do mais velho ao mais novos, largaram as pedras e foram embora. Porque todos somos pecadores. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quantas pessoas estão com pedras para te atirar. Não importa se já formou um núcleo para tentar te condenar. Jesus tem uma palavra de perdão, de cura da alma, de cura interior, de cura mental. Uma palavra que te faz ter esperança em tempo de desesperança. Sabia disso? Existe um homem na Bíblia que teve uma esperança pautado em uma fé tão poderosa que diz o texto bíblico, salvo engano em Romanos, e creu Abraão em Deus, em esperança, mesmo quando a esperança lhe era contrária. Meu Deus, que coisa linda! Abraão creu na própria esperança quando ela era contrária. A esperança diz que não tinha jeito, que ele ia morrer, que não dava certo, que tudo não passava. Ele creu, ele acreditou no poder de Deus. E a esperança que lhe era contra se tornou favorável. Talvez a sua vida, a sua situação está com uma esperança contrária. Mas existe um Deus que é maior do que a esperança, que é capaz de ressuscitar o morto como fez com Lázaro e outros. Esse Deus quer te ajudar a vencer essa ansiedade. Creia na esperança. Eu sei, é difícil. Eu sei que tem dias que a gente não quer levantar da cama. Eu sei que tem dias que você não quer ver pessoas. Você está cansado, sobrecarregado, e você não é fraco por isso. Você é forte. Porque com tudo isso você está aqui. Mas eu quero te dizer, ainda que a esperança está contra a sua própria vida, há um Deus no céu que é capaz de acalmar o teu coração e mudar a esperança, trazendo para você uma esperança de dias melhores, de paz, de confiança. Concluindo, Paulo instrui dizendo, Filipenses 4:9, o que também aprendeste, olha, o que recebeste nas ministrações, o que vistes em mim, isto fazei, e agora o Deus de paz será convosco. Agora não é apenas a paz de Deus que vai guardar o seu coração, mas se você, o que você aprendeu da palavra, o que você recebeu através dos ensinamentos, o que você viu na prática através da liderança pastoral, o que você recebeu através dos ensinamentos da palavra de Deus, você colocar em prática, você aplicar na sua vida agora, veja que coisa linda, agora fazendo isto, o Deus que é dono dessa paz, eu disse quem que é o dono dessa paz? Jesus. Isaías 9 diz que ele é o príncipe dela, ele é o Senhor dela, ele é o Deus de paz. Jesus é o Deus de paz. Aí ele diz, fazendo isso, obedecendo essas instruções, o próprio Deus de paz estará com você, estará convosco, caminhará de mão dadas com você. Deus em Cristo possa colocar isso no nosso coração. Meus irmãos, em tempos de guerra, precisamos ter a paz de Cristo que excede o entendimento. É uma paz que vai além da compreensão humana, que vai além das nossas compreensões, mas é uma paz verdadeira, é uma paz justa, fiel, uma paz poderosa. E é essa paz que Deus quer colocar em seu coração. Quero fazer uma oração por você, pela sua vida. E creio que hoje haverá resposta para você. Creio que Deus vai colocar as mãos sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua alma. E vai te dar uma visão
de confiabilidade ao Senhor. Deixa eu te dizer, se você já aceitou Jesus como Salvador, permaneça no caminho. Se você está distanciado, volte para Jesus. Se você não aceitou Jesus, saiba de uma coisa. Nós temos uma âncora que nos sustenta, a fé, e um Deus que nos caminha conosco, Jesus. Então aceite-o como Salvador, para que Ele possa cuidar de você. Que coisa linda é a palavra do Senhor. Oremos. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus eu estou orando pela vida dessas pessoas que estão nos assistindo, essas pessoas que vão ouvir esse vídeo, que vão ver e ouvir esse vídeo, que estão aí ansiosas devido a tantas coisas ruins que está acontecendo no mundo. Pai, eu não vim para julgá-los e nem para apedrejá-los, mas para abraçá-los, amá-los, para ajudá-los, para ser um amigo, uma mão amiga nesse tempo de crise. Senhor, ajude essa pessoa, essa vida, essa família, essa história. Que no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eles possam ser abençoados pelo Senhor. Meu Deus, cura de toda a doença emocional, porque é uma doença. Cura de toda a doença espiritual, prisões, cadeias. Senhor, cure de todas as doenças físicas. Senhor, estenda as suas mãos sobre os médicos, enfermeiros, todas as pessoas da saúde, aqueles que estão hospitalizados agora. Vidas que estão, meu Deus, desesperadas por um ente querido que está no hospital. Estenda as suas mãos para curar. Senhor, abençoe a nossa cidade, o nosso estado, nossa nação e o mundo. Nós oramos, intercedemos. No nome de Jesus Cristo, fazemos a Deus essa oração e abençoamos essas pessoas e essas vidas. Declaramos que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um deles. Assim sendo, convicto de que se ouviu nossas orações, nós te agradecemos no nome de Jesus, para a glória de Deus. Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja convosco, que é seu irmão amigo, pastor Alessio de Moraes. Faço o convite, procure lá no YouTube, pastor Alessio de Moraes, se inscreva em nosso canal, nós vamos postar esse vídeo, ele também vai alcançar as pessoas que estão inscritas lá. Eu peço a vocês, seja meu companheiro, minha companheira, meu amigo, ajude-me se inscrevendo em meu canal. Preciso de 1000 pessoas para que eu possa fazer cultos online, direto do YouTube. E você é convidado especial para me ajudar nessa missão dada por Deus. Existem tantas pessoas aí divulgando tantas coisas, nós precisamos divulgar a palavra de Deus. Eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, o seu amor, seu respeito, seu companheirismo e desejo do fundo do coração que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço e até breve, se assim o Senhor Deus nos permitir.